Oi pessoal, o vídeo de hoje é de dicas de livros para empreendedores, porque nós que trabalhamos nessa área de estética, design de sobrancelhas, micropigmentação, geralmente focamos muito em aprimorar os trabalhos, mas esquecemos que somos empreendedores e precisamos aprender outras coisas também para que nosso negócio prospere, para que ele seja lucrativo e agradável também, para que não nos sobrecarregue, enfim, uma série de coisas que a gente precisa aprender e estar atento. Então hoje eu separei para vocês aqui 3 livros que me ajudaram muito quando eu estava começando e que me ajudam até hoje, porque volta e meia eu dou uma recapitulada no conteúdo. Se você não me conhece ainda, eu sou a Babyane Paiva, já te convido a se inscrever aqui nesse canal, porque eu sempre trago diquinhas para quem está começando a trabalhar com design de sobrancelhas, quem quer entrar nessa área futura aí de micropigmentação, tá bom? Design de sobrancelhas é a porta de entrada, por isso que eu foco muito nisso aqui no canal. Então, o primeiro livro que eu trouxe para vocês é o livro O Milagre da Manhã. Vocês já devem ter ouvido falar, gente, esse livro mudou minha vida. Ele é simplesmente maravilhoso. Eu era uma pessoa, como é que eu posso dizer? Eu tinha muita dificuldade em acordar cedo. Eu vivia sonhando com o dia que eu ia juntar uma grana suficiente para não precisar mais trabalhar na parte da manhã. Eu odiava acordar cedo, odiava. Eu levantava porque eu era obrigada. E eu geralmente não tinha nenhuma energia, nenhuma disposição na parte da manhã, passava a manhã inteira me arrastando, até parece que meus pensamentos não fluíam muito na parte da manhã. Mesmo que eu dormisse bem, sabe? Mesmo que eu fosse dormir mais cedo, era sempre difícil acordar de manhã, eu começava a funcionar mesmo depois das 10 da manhã. Até eu ler esse livro, que transformou completamente a minha vida, a minha forma de ver as coisas, sabe? Me fez enxergar esse fato de acordar cedo de uma forma completamente diferente e ficar ansiosa por acordar cedo e aproveitar mais o meu dia. Assim, esse livro aqui tem esse poder, então ele te ajuda a criar uma rotina saudável, uma rotina que favoreça a sua produtividade e faz sim com que você realmente anseie por cada manhã. Gente, esse livro é incrível, é sério, não é só da boca pra fora. Inclusive, depois de ler ele, passei a acordar às 5 da manhã, feliz da vida, tranquila e ter muito mais energia, muito mais disposição no meu dia a dia, sabe? Agora, nesse momento de pandemia, às vezes eu acordo um pouquinho mais tarde, mas assim, eu acordo 6 da manhã, parece que eu dormi demais, sabe? Falo, nossa, mas que sono bom que eu tive, já deve estar super tarde. Aí eu olho no celular, 6 da manhã, geralmente eu acordo antes do despertador, então vale muito a pena, assim, não só ler o livro, mas aplicar o que tem nele. Vai mudar a vida de vocês também. Esse livro realmente foi o que mais mexeu comigo, mais significativo na minha vida inteira. O segundo livro que eu vou indicar pra vocês, eu não tenho ele aqui comigo porque eu li quando eu estava na faculdade ainda, peguei ele emprestado na biblioteca da faculdade, mas é um livro incrível que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Gente, eu não sou bom em decorar nome de autor, então infelizmente eu não me atento a esses detalhes pra falar pra vocês, mas eu vou colocar a capa aqui, ó. Dá um print no Google. E basicamente esse livro mostra a melhor forma como a gente pode colocar as palavras para que a nossa mensagem seja entendida da forma que a gente quer passar, porque às vezes a gente fala uma coisa, mas a pessoa entende outra. Às vezes você falou num tom normal e a pessoa entendeu que foi um tom de grosseria ou de descaso ou alguma coisa assim. Então, por exemplo, esse livro te mostra como colocar melhor as frases, sabe? Por exemplo, se você vai fazer uma crítica pra alguém, primeiro você elogia, aliás, primeiro você faz a crítica e no final você faz um elogio. Por quê? Porque sempre que você falar por último, vai ficar mais na cabeça da pessoa. Então, só de inverter essa ordem, ela já vai se sentir melhor, a comunicação vai fluir mais, porque geralmente quando você vai criticar uma pessoa, ela automaticamente tende a se colocar na defensiva e a se fechar. E aí, às vezes, a mensagem que você está tentando passar para ela acaba não sendo
eficiente por causa disso, porque ela se travou ali quando ela percebeu que é crítica e ela não vai querer ouvir o que você vai falar. Então, saber escolher as palavras com sabedoria faz total diferença, e esse livro abre realmente o nosso olhar para esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença na comunicação. Eu notei que depois que eu passei a aplicar algumas táticas que eu aprendi nesse livro, as pessoas não tinham mais tanto receio para conversar comigo, eu consegui falar assuntos delicados de uma forma mais fluida. Então, para nós que lidamos com todos os tipos de pessoa, é indispensável ler esse livro. Leia o quanto antes, você vai ver que vai fazer toda a diferença. E o último livro é para quem não está começando, é para quem já está um pouquinho mais avançado aí no seu negócio, já está meio que sobrecarregado, com muitas clientes, com muitos afazeres. Por quê? Porque quando a gente começa, nós temos a tendência a puxar todas as responsabilidades para nós, porque a gente está num negócio pequeno ainda, e à medida que o negócio começa a crescer, a nossa mentalidade tem que mudar para que a gente continue crescendo, porque se você continuar com a mentalidade pequena, você vai manter o seu negócio pequeno. E o que eu também fiz? Eu me sobrecarregava, eu fazia tudo, eu queria fazer tudo sozinha, e isso atrapalhou muito o crescimento do meu negócio. Isso, inclusive, chegou a me deixar doente. Eu tive a síndrome de burnout, que é do esgotamento físico e mental, que eu já contei em um outro vídeo pra vocês. Se vocês não viram ainda, vão lá assistir o vídeo, porque é muito sério. Isso acontece com muitas pessoas e a maioria das pessoas não nota ou acaba sendo diagnosticada errado, porque é muito parecido com depressão os sintomas. E o livro é esse aqui, ó, o Trabalhe 4 Horas por Semana. Acho que se eu tivesse lido esse livro antes, eu não teria tido burnout, porque ele realmente te ajuda a pensar de uma forma diferente e a te mostrar as formas que você pode usar, os processos que você pode criar para que tudo não dependa de você, para que você consiga delegar tarefas de maneira efetiva, para que você não se sobrecarregue e realmente tenha um melhor desempenho no seu negócio sem gastar uma fortuna. Porque às vezes pequenos detalhes, pequenas coisas que você pode terceirizar geram uma grande economia para o seu negócio, te favorecem muito nessa questão de ter mais tempo livre. E ele também fala pra gente sobre a lei de Pareto, que é a importância de você focar nos 20% de esforço que você faz, que geram 80% dos resultados que você tem. Inclusive ele fala até que é melhor perder alguns clientes que te sobrecarregam demais, se eles não te trazem um retorno muito bom, do que tentar manter eles e ficar sobrecarregado e não conseguir ter tempo para raciocinar e pensar na sua estratégia de crescimento, fazer um planejamento para que você continue crescendo. Te atrapalha a pensar realmente no que poderia aumentar o dinheiro no seu bolso. Porque se a gente não tiver essa parte de planejamento estratégico, a gente tende a encolher em vez de crescer. Então assim, o título é Trabalhe 4 horas por semana. Eu acho que para quem chega num nível bem avançado, sim, isso é possível. Quem desenvolve uma empresa e estrutura ela de modo que a empresa possa funcionar sem a pessoa, pode ser que a pessoa consiga sim trabalhar 4 horas por semana. Na minha realidade isso não acontece, mas só com algumas pequenas mudanças que eu fiz no meu negócio depois que eu li esse livro aqui, já me favoreceu bastante. E antes eu tinha muita resistência em ter ajuda, eu queria fazer tudo sozinha, eu queria que saísse tudo perfeito. E agora eu entendo que às vezes a gente tem que aceitar pequenos erros para que o negócio realmente cresça, porque talvez você coloque uma pessoa para fazer alguma coisa para você e provavelmente ali no comecinho você vai fazer melhor que ela, porque ela ainda está aprendendo. Mas se ela vai ficar fazendo só aquilo, vai chegar uma hora que ela vai ficar melhor que você, entendeu? Então se você está impedindo que esse processo aconteça, você está travando a sua evolução e você está se poupando de ter esse serviço, essa coisa que talvez você precise de uma forma ainda melhor do que você faz. Então a gente tem que sim aprender a aceitar pequenos erros que vão nos favorecer lá na frente. E eu tinha muita resistência com isso. Eu ainda tenho um pouco, mas eu tô melhorando. Então eu era muito
como é que eu posso dizer, controladora, não sei se é bem essa palavra, mas era mais ou menos assim, tinha alguém pra fazer a coisa pra mim, aí eu sabia que eu fazia melhor, não, dá aqui que eu faço, não, peraí, não é desse jeito, não, peraí, deixa eu fazer, é assim, ó. Mas assim, se você não deixa outra pessoa fazer, ela nunca vai aprender e a coisa, você continua ali se sobrecarregando mesmo que você tenha alguém trabalhando com você. Então, eu aprendi a realmente deixar, sabe, as coisas fluírem com esse livro. Se você tiver alguma dica de livro pra me dar, algum livro que você acha que vai agregar no tipo de trabalho que a gente faz, a nossa saga empreendedora, deixa aqui embaixo pra mim que eu quero saber também. E eu tenho uma dica extra pra vocês. Geralmente, antes de comprar, né, eu gosto de procurar no YouTube e ver se tem audiobook dele. E aí eu ouço primeiro o livro, geralmente enquanto eu tô ocupada, fazendo alguma outra coisa. Por exemplo, tô lavando uma vasilha, eu coloco o audiobook pra ouvir. E aí se eu gostar, eu compro e realmente leio, porque eu acho que assim a gente até fixa mais. E quando o livro é muito bom, eu leio umas 2 ou 3 vezes. Esse aqui eu já li 2 vezes, estou lendo pela 3ª vez. Além de ter escutado o audiobook também. Se vocês gostaram, clica no gostei pra mim. E comentem aqui se vocês querem que eu traga mais sugestões de livros, porque esses aqui são voltados para empreendedorismo, mas tem outros livros muito bons também pra vida, livros inclusive que ajudam na formação do caráter das pessoas, que eu acho muito válido trazer também pra vocês. Então se vocês gostarem, o próximo vídeo pode ser sobre isso. Quem quiser me siga lá no Instagram pra gente ficar mais juntinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!